Curiosidades bíblicas. Desta vez falaremos de um personagem se não um dos mais importantes entre os patriarcas da cultura judia, da cultura israelita. Ele se chama Jacó. Jacó ele ganhou esse nome porque, segundo as escrituras sagradas, ele lutava contra o irmão já dentro do ventre, né? Ele era gêmeo de Esaú. E então Rebeca perguntou por que essa luta entre no seu ventre. Então recebeu de Deus a profecia de que eram duas nações ali dentro do seu ventre, né? Que um seria servo do outro. E de fato foi, né? Então Jacó ganhou esse nome porque é relacionado ao fato de que ele nasceu agarrando o calcanhar do irmão. Então, aí veio lá que Jacó significa e na raiz hebraica, que agarrando o calcanhar, daí vem como suplantador, porque é aquele que sempre vence, né? E de fato Jacó era inteligente, né? Então, não tem nada a ver com o que pregam, se era enganador, se ele era trapaceiro. Não, não tem muito a ver, não tem nada a ver ele com isso não, relativo ao nome dele, certo? Porque ele era uma pessoa extremamente inteligente, calmo, caseiro, né? E era do agrado da mãe dele, ao contrário de Esaú, que com o decorrer da história enganava até o próprio pai. O próprio pai era enganado por Esaú. Esaú, além de bandoleiro, ele era ladrão, né? Enganava, roubava animais dos rebanhos vizinhos, saqueava lugares. Então Esaú era desse tipo, né? E que causava muito triste deixava muito triste os pais dele, porque ele casou com duas mulheres etéias, né, que eram idólatras. E Isaac, que teve a instrução e a formação do pai nessa santidade, inclusive seu nascimento foi miraculoso, foi um milagre, então eles não iam ser condizentes à situação que as mulheres de Esaú andavam, né? E é claro que Rebeca tomou uma atitude, né? Que fez o que fez para que aquele episódio que Jacó enganasse o pai, que era Esaú, e tomasse a bênção, né? Mas foi uma questão de consequências do próprio Esaú, porque naquele episódio, Esaú, ele estava com fome, não conseguiu caçar nada, e estava querendo tomar a lentilha de Jacó. Que detalhe, que lentilha era uma comida de luto, pois naquela época, naquele mesmo período, supostamente Abraão tinha falecido, e Isaac com Ismael e todos os seus descendentes foram enterrar Abraão em Maquipela junto com Sara, né? Na caverna, no terreno que ele comprou do Hitita, o de Efron, se não me engano, não estou me lembrado do nome, mas ele comprou essa por um preço alto para enterrar Sara. Então, aquela era a propriedade da família, né? E depois, nesse tempo, Isaac já estava velho, estava cego, porque, segundo consta a tradição, o incenso das mulheres de Esaú, as hititas idólatras, o incenso causou cegueira Isaac. Ele estava cego naquela idade, então ele não conseguia enxergar e distinguir muito, né? Então, foi aí que aconteceu, que Rebeca pegou umas roupas de Esaú e deu para Isaac pra, e deu para Jacó usar. E como Esaú era muito peludo, né? Ele não chegou a reconhecer que era Jacó que estava ali, né? Então, foi aí que aconteceu. É, deu, causou muitas consequências. Esaú queria matar Jacó e Rebeca fez ele ir para casa dos parentes dele lá em Harã, atual Síria, né? Então, de lá, a história a gente já sabe que ele foi tapeado por Labão, que era irmão da Rebeca, que era tio dele, né? E que deu Lé em casamento. E depois trabalhou mais todo tempo para pagar o dote para ficar com Raquel. E então
Essas histórias, outras histórias, essa história eu vou deixar para adiante, porque tem uma peculiaridade entre Leia e Raquel, que eu vou deixar para outra hora, certo? Então foi assim que aconteceu essa trajetória de Jacó, né? Que ainda por cima tinha duas concubinas, né? Que, da qual também deram de filhos, né? A Leia, a Raquel e as duas concubinas. Deram os 12 filhos e mais a Diná para Jacó, né? Daí que se originou as 12 tribos de Israel, que ficaram 400 anos no Egito, e Moisés veio com a missão divina e os libertou e os trouxe de volta para Canaã, né? Jacó, Jacó tinha uma vida cheia de contrastes, né? Que ele naquele episódio que ele lutou contra o anjo, né? E o anjo deslocou o ligamento entre a cintura e a coxa dele, do quadril e a coxa, né? E Jacó agarrou esse anjo firmemente, né? Aquele episódio que nós vimos e que depois o anjo abençoou ele dando o nome de Israel. Você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, que algumas interpretações diz o homem que venceu contra Deus e os homens e prevaleceu. O homem que, desculpe, o homem que lutou contra Deus e os homens e prevaleceu, né? Aquele que vê a Deus, aquele que prevalece. Então, o homem que prevalece, né? Então, esse é Israel. E dá jus hoje a um povo hoje que nós conhecemos que está lutando para, depois de 2000 anos, reconquistar a terra prometida deles lá em Israel, na terra de Israel, atual Palestina, né? E que eles prevalecem contra muitos povos e com a ajuda de Deus, eles venceram grandes batalhas miraculosamente, né? E também por causa da bênção de Abraão, essa promessa que Deus fez a Abraão e que está sobre aquele povo, né? E a estrela de Jacó que brilhará e assim vai, né? Então essas promessas que tem sobre esse povo por causa também de Jacó, né? Israel, né? Então Jacó morreu já velho, né? Bem farto de idade, né? Na qual seus filhos, né, José e seus irmãos, enterraram na caverna de Maquipela, propriedade de Abraão, né, onde estava Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, e Leia também tá lá, né? Então, essa é a história de Jacó, né? Que de grandes infortúnios, mas também grandes vitórias e uma grande vida. Fico por aqui, gente. Então, até o próximo vídeo.